Galera, socorro! E agora? A bela dama me pegou? Aê, galera, brincadeira, é claro. Os aficionados por botões, fiquem animados porque nós vamos falar hoje sobre Coraline e o Mundo Secreto. Tem até vinheta, pode rodar! E aí, galera, como é que vocês estão? Ansiosos para saber um pouco mais sobre o que rola no universo de Coraline e o Mundo Secreto de Henry Selick? Ele que fez vários outros filmes do mesmo segmento de stop motion. Muito bom, cara. Olha só, galera, assim, procuramos na internet, vimos um monte de teorias, vimos um monte de ideias sobre o filme, né? E assim, foi só ficando mais encantado, mais apaixonado, porque o filme realmente é bom demais. É um filme de 2009, mas que ele vai permanecer atual por um bom tempo, tá? Porque ele fala de muitas coisas próprios do ser humano e por uma fase que todos nós ou vamos passar ou já passamos. Eu, faz um bom tempo que já passei, né? Foi o período da pré-adolescência. Mas uma coisa é certa, nem todas as portas podem ser abertas. E aí as pessoas ficam perguntando, mas Tia Nani, que porta? Bom, algumas portas, elas não são físicas. Algumas portas estão no nosso subconsciente. E aí a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Mas é o seguinte, hoje nosso tema é os símbolos encontrados, tá bom? O símbolo, ele é polissêmico. E o que é polissêmico? Ele pode ter várias interpretações. E aí, como eu tinha prometido para vocês, a gente vai começar a falar a partir das religiões ou da religião encontrada já no conto e também no filme. Vou falar para vocês, todas as minhas anotações são feitas baseadas no filme. Eu, Tia Nani, não tenho, tá bom? O livro, alguma livraria que quiser doar para o canal, que quiser doar para a Tia Nani poder ler e fazer o trabalho, a pesquisa em cima. Quem quiser emprestar também, eu preciso muito desse livro que eu ainda não li. Então, todas as nossas anotações são feitas em cima do filme de Henry Selick, que, por sinal, foi indicado ao Oscar de melhor animação no ano seguinte, em 2010. Para vocês verem só o quanto o filme é muito bom, super recomendado. Assim, logo no início do filme, a gente encontra a Coraline com um pedaço de madeira retirado de um carvalho, e esse carvalho tem uma bifurcação. Essa bifurcação, ela está procurando um poço. E como é que ela encontra água, tá bom? Dizem que as bruxas antigas encontravam água através desse tipo de técnica chamada radiestesia. E aí todo mundo consegue identificar aonde tem água. Tipo, a pessoa que cava poço, queria cavar poço naquela época, queria encontrar água saudável e potável. Pois é, usavam essa técnica que Coraline usa bem no início do filme, tá bom? Então a gente começa por aí a falar sobre alguns símbolos. Inclusive Coraline se ferra, né? Ela tem ela acaba se queimando, e é tudo que ela vai mostrar pra mãe dela. E a mãe dela diz assim, ah, tá, tudo bem, parabéns. E ela tá ali com a queimadura, né? Que ela teve uma alergia, uma reação alérgica. E aí foi uma parte muito interessante do filme. Logo no início mesmo, eu estava assistindo com um amigo, ele disse assim, engraçado, Ariane, a minha avó também, bem antiga, lá no Maranhão, ela usava essa técnica. Ela conta que ela pegava um talo de alguma madeira, de alguma árvore que tem uma bifurcação é aquele que vai fazendo dois, né, que tem aquela parte, eu vou colocar a fotinho para vocês, e aí vocês vão identificar que a bifurcação, ela vai ali, quando chegar lá perto, onde tem uma água potável, dá para furar o poço,
tá bom? Isso daí é conhecido também como uma técnica de bruxaria tradicional, muito interessante. Mas bem antes, logo na abertura, a gente vê uma mão fazendo uma boneca. Viram a boneca? Pois é, a boneca de Coraline. Mas como é que aquela boneca já estava lá se Coraline ainda não tinha chegado? Vocês lembram que no filme o Wilbur deu para ela a boneca? Coraline chegou a ficar um pouco chateada. Ah, quem vai querer boneca? Eu não tenho mais idade para brincar de boneca. Lembra que ela fala? O tempo todo Coraline está com essa questão de estar na pré-adolescência, de estar na adolescência. Ela tem por volta de 10, 12 anos de idade. E aí, pensa que ela não pode mais brincar de boneca, porque ela já tem que ficar mocinha. E aí ela fica muito chateada quando o Wilbur dá a boneca para ela. Bem, a boneca, se vocês prestarem bem atenção no início logo do filme, na abertura, quem está costurando é a Belle Dame, é a Bela Dama. Exatamente, ela está costurando e entregando para alguém. Isso. E aí, depois dessa costura, chega nas mãos da avó do Wilbur. E a avó do Wilbur entrega para o Wilbur, que conta muita história para ele. Ela tem todo esse lance de vovó que gosta de contar história. E quando ela entrega, o Wilbur reconhece a Coraline, que era a menina que estava morando no Palacete Rosa, e entrega para ela a boneca. O significado dessa boneca pode ser a relação self, tá? Que a Coraline tem consigo, né? O self em inglês é o mesmo. Então, pode ser essa relação dessa boneca, dessa Coraline criança, que ela diz que não quer ser e que, na verdade, ela está nessa fase de transição entre ser criança e passar por esse mundo delicado aí da adolescência. E aí é isso que essa boneca pode representar. Sem contar também que ela pode ser os olhos da Bela Dama, para saber o que a Coraline está fazendo, por onde ela não pode estar. E aí a boneca está acompanhando, tipo um BBB, sabe? Tipo um Big Brother, acompanhando Coraline quando ela está no mundo real. Esse aí é o significado da boneca. Bom, mas aí a gente tem mais símbolos para falar para vocês, mais pesquisa e mais coisa legal sobre o mundo fantasioso, né, Coraline? O mundo secreto é muito bom. E olha só, assim, se vocês estão gostando, façam o que todo mundo faz. Eu preciso saber se vocês estão gostando. Se vocês ficarem calados aí e não comentarem, não derem um like, não se inscreveram no meu canal, não avisar para os amigos, eu não vou saber se vocês estão gostando ou não do meu trabalho que eu estou fazendo aqui. E aí eu vou ficar triste, não vamos querer simplesmente gravar mais vídeo, né? Porque vai ter todo o trabalho para quê se ninguém está me vendo? Então eu preciso saber se vocês estão gostando. Mandem um oi, mandem um comentário, mandem dúvidas. Ai, tia Nani, eu acho que não é isso. A senhora está confundindo tudo. Manda pra mim que eu quero saber o que é que vocês estão achando, tá certo? Porque só a partir daí que a gente vai poder fazer um comentário sobre o Coraline, a parte 2, que é sobre adivinha quem? Os personagens, né, que estão no filme. Bom, galera, e aí dando seguimento à nossa questão interpretativa dos nossos símbolos encontrados no filme Coraline, nós identificamos o poço. Tá? O poço ele é um elemento também muito crucial e importante eu ia falar da série, do filme, tá bom? É muito importante porque o poço, ele é uma relação, tá? Entre uma passagem, tá? Entre o mundo real e o outro mundo que Coraline vive, tá? Sabe-se que ela vive nos dois mundos. Então, esse daí é um ponto que a gente não pode esquecer, que o poço tem essa relação, tá certo? O poço também tem um significado. Melanie Klein, que é uma psiquiatra, lá do início do século XX, ela fala muito essa relação de sonhos com poço, né? Do que está no subconsciente voltado
ao poço, e o poço é tão profundo que só encontra as estrelas do céu, né, os brilhos do céu. Então ele é muito profundo. E assim é a identidade da Coraline mesmo. Ela é uma pessoa profunda, né? Ela é uma pessoa com várias ideias, com muita coisa na cabeça, que ela pode ter muitas ideias. Então, assim, a Coraline não é uma pessoa rasa, tá? Que se, qualquer coisa para ela tá bom. Não, ela sempre é investigativa, sempre tá pesquisando, sempre tá estudando, guarda muitas observações na cabeça dela, beleza? Então, essa é a interpretação do poço. Se vocês acham que a minha pesquisa tem alguma coisa que não tá legal, pode falar, a gente deixa aí nos comentários e a gente vai conversar bem sobre isso, tá certo? Agora a gente passa por uma coisa bem legal, por uma parte bem interessante, que é assim, ele é um personagem e a gente vai conversar bem sobre ele na questão dos personagens, quando a gente for abordar esse tema, mas tem um ser que ele é muito transitório, tá? Que é o gato de Coraline. Na verdade é um gato que está zanzando por lá pela floresta, pela fazenda, pela região do Palacete Rosa. E esse gato, ele acaba passando por todos os elementos. Às vezes ele sabe demais, né? Às vezes não sempre ele sabe demais, mas ele é muito oculto, ele não fala assim o que está se passando, ele fica sempre na dele. Então esse gato, ele é o quê? Ele pode ser o ego também, né, da Coraline. Melanie Klein também, ela fala sobre isso. Não esqueçam, papai e mamãe, estudantes que estão me acompanhando, eu vou deixar no final onde eu pesquisei, tá bom? Vou deixar todas as referências teóricas dos psiquiatras, dos psicólogos que foram pesquisados, tá certo? No final vai estar lá o livro, a página, tudo que eu estudei. Então, o Melanie Klein fala que a gente também tem ego, assim como Freud. Freud fala do nosso ego, do nosso superego, tá bom? Do nosso ID. Então, essa parte do gato, ele pode muito bem significar este ego forte que a nossa heroína do filme tem, tá bom? Então, ele está representando basicamente essa questão. Mas o gato, se vocês olharem, ele é mágico e ele sabe um monte de passagem secreta entre o mundo real e o mundo secreto de Coraline. Mas, tô falando pra vocês, é só vocês pedirem que a gente faz a parte 2, que eu vou falar sobre todos os personagens. E é muito, muito bacana. Vocês vão poder entender e assim, acompanhar a segunda etapa. É só vocês pedirem, deixem nos comentários, e aí a gente vai deixar falar um pouco mais sobre os personagens, somente sobre eles. Porque se a gente for falar sobre todo o filme Coraline, vou dizer uma coisa pra vocês, o meu vídeo aqui vai ter mais de 4 horas de duração, porque o filme tem muitos elementos. Cada passada que a gente dá, se a gente piscar, a gente perde. Então, fiquem ligados, fiquem de olho que a gente vai detalhar bem mesmo sobre o filme Coraline. Então, assim, nós temos uma coisa bem legal que vou colocar aqui também para vocês olharem, é uma pedra. As irmãs atrizes, elas dão uma pedra para Coraline e Coraline consegue identificar muitas coisas através dessa pedra. Vocês sabem que pedra é essa? Não. Bom, quem sabe escreve aí. Quem não sabe chama-se pedra somadora ou pedra da bruxa. Mais um elemento da religião Wicca ou da bruxaria antiga. Qual é a função dessa pedra? Essa pedra ela tem a função de discernir, de mostrar para quem ganhou a pedra quem são as pessoas boas, quem são as pessoas que querem te ajudar, qual é o momento bom e qual é o momento incorreto de você estar naquele local, tá? Então, assim, as irmãs deram de presente para a Coraline para que ela pudesse identificar. E no filme ela acha os 3 olhos das 3 crianças que estavam perdidas atrás do espelho, né? A bela mãe, a bela dama guardou lá, a outra mãe guardou as crianças no espelho, os espíritos, as almas delas, né? E aí a Coraline foi lá para ajudar e conseguiu localizar.
com a pedra somadora. Essa pedra ela é muito utilizada em trabalhos da bruxaria, tá? Ou a bruxaria tradicional, ou já na religião da bruxaria mais nova, que é a Wicca. Então a pedra somadora ela é muito famosa e ela é muito utilizada, até porque o furo, né, o buraco que tem no meio dela não é o ser humano que faz, tá bom? Ela é encontrada já na natureza desta forma. Importante a gente saber disso, tá? É a natureza que dá. As religiões de bruxaria, elas são religiões que trabalham com o quê? Com a natureza. Tudo é dado, oferecido e voltado para a natureza. Tá certo, gente? Não esqueçam disso. A religião da bruxaria, ela é voltada para os fenômenos da natureza. Bem, galera, vocês estão ligados quando logo no início do filme também, a gente está falando bem do iniciozinho ainda do filme, tá? Que o Wilbur pergunta para Coraline qual é o seu karma. E Coraline diz, eu não tenho karma. Eu não sei nem o que é karma. Alguma coisa do tipo. Karma vem muito das religiões hinduístas, que é aquele peso, aquela coisa que você carrega, que você não quer carregar, tá bom? Esse é o karma. E ela diz que ela não tem. De um todo, o karma é o próprio símbolo, que é o nome dela. Coraline. Coraline. Quando ela está no seu mundo real, todo mundo chama ela de Caroline. É muito chato, gente. Isso é um karma, uma coisa que a gente carrega que não quer carregar. Um nome complicado e que todo mundo troca, todo mundo fala errado. Somente no mundo, no outro mundo, no mundo secreto, é que ela é chamada de Coraline por todo mundo. Olha só, é muito chato, né? Meu nome mesmo é Ariane. As pessoas me chamam de Adriane, Arielle, Ariana. Pra mim isso é chato. Comente aí se vocês têm um nome diferente, conhece alguém que tem um nome diferente e que acha que é um karma, é um peso estar carregando isso. Aí, ao invés da pessoa falar um nome normal, um nome real, né? Coraline e não Caroline, como falam aí os vizinhos, né? O pessoal fala errado é o nome dela. Então, quando o Wilbur pergunta, na verdade ela diz que não é um karma, mas é um karma porque, de fato, é muito chato. A gente está todo o tempo corrigindo a pessoa. Não, meu nome não é Adriane, é Ariane. Ou não é Arielle, é Ariane. Então, assim como funciona, né? Eu que já tenho uma boa idade, fico chateada até hoje, tá corrigindo. Imagine a Coraline, que é chamada de Caroline. Então, ela fica realmente muito, muito chateada quando troca o nome dela e acaba sendo um karma mesmo essa situação, tá? Então, nós temos uma outra relação, um outro símbolo muito legal, que é a chave, né? Quando o pai diz assim, Coraline, vai fazer alguma coisa bem interessante, que de início parecia ser maçante, mas que de maçante não teve nada, até porque ela descobriu a porta para o mundo secreto. E aí lhe disseram assim, vai procurar contar quantas portas tem. E ela foi procurar lá por todas as portas, até que ela achou a porta secreta. Então ela precisava de quê? De uma chave. A mãe foi lá na caixinha onde tinha um monte de chave e identificou uma chave que poderia abrir aquela porta, né? Bom, então a Melanie Klein, né, a nossa psiquiatra, que nós usamos como referencial teórico também, fala muito sobre essa questão da chave, né, de ser esse objeto que representa a figura paterna e a porta, a fechadura, é a figura materna. E o melhor de tudo, o mais engraçado, que Coraline, ao entrar no túnel, ela tem que entrar de gatinhas, igual um bebezinho quando tá começando a andar. Ela, justo ela, que só queria ser a mocinha lá, pré-adolescente e tudo mais, que dizia várias vezes que não era mais criança. Percebeu a relação? Pai, mãe e bebê, Coraline bebê. Então, porque ela tá de gatinhas o tempo todo. E se vocês forem ver o túnel, parece muito com o útero, né? Com essa saída aí
por onde os bebês saem em partos normais, né? Essa questão do útero, essa questão do agradar. Então, basicamente, é baseado nessa questão. Papai, mamãe e o bebê que está engatinhando, né? A Coraline pequena, mais uma vez a gente faz uma referência à Coraline, porque ela está nessa situação aí da pré-adolescência, onde ela não sabe se ela é bebezinha, se ela é criança, se ela já quer ser adulta. Tá passando por essa fase, tá passando por um período complicado também, que ela tá sem os amigos, né? Acabou de mudar de cidade. Outra coisa que a gente fala muito com outro psiquiatra, que sempre está acompanhando essas questões, sempre está aí nos ajudando, nos dando luz, que é Carl Jung. Ele fala dessa questão do arquetipo ou arquétipos, né? Porque Coraline identifica-se que ela está muito perdida com os pais, até porque a mãe dela é que é a chefe, né, que comanda a família, e o pai apenas obedece. Nós temos arquetipos diferentes na família da Coraline, coisas que a gente não vê na nossa sociedade, ou vê ou quer os arquetipos. O que são arquetipos? São coisas que já do inconsciente coletivo que tem que ser. A mãe tem que cozinhar, a mãe tem que obedecer, a mãe tem que cuidar das crianças e brincar, enquanto o pai tem que trabalhar fora. Então, na família de Coraline, esses arquetipos não funcionam, né? A mãe dela, já que é a chefa da casa, que cuida de tudo e tudo mais. Então, o arquetipo da família dela é totalmente diferente. Então, provavelmente, por isso que ela tem essa relação, nesse outro mundo, ela encontra papais e mamães perfeitos, né? Ela tem a outra mãe, o outro pai, que são maravilhosos, que cozinham para ela, que fazem tudo o que ela quer. Que, na verdade, a vida da gente, a gente sabe que não é tão perfeita assim e nunca vai ser, até porque quem foi que te falou que ia ser perfeita, né? Quando Coraline percebe que o mundo lá, o outro mundo, não é tão perfeito quanto ela queria, aí sim ela consegue desvendar, abrir uma porta da coragem, do autoconhecimento, e consegue salvar os pais, salvar a si do caso da Bela Dama, né? Que é uma outra história sobre personagens que eu vou falar para vocês. Então, o Coraline se identifica muito, e nós fizemos essa pesquisa baseada nesses psiquiatras que falam muito sobre a questão do desenvolvimento e do autoconhecimento humano. Tá, então o túnel, a chave, a porta, porque ela é pequena, ela podia entrar muito bem pelo poço, que é enorme, mas ela tinha que entrar, ter esse acesso de passagem pela portinhola para identificar esse processo parental, tá bom? Com os pais, que tava meio bagunçado, né? Tava meio louco por ali. Então, a gente já consegue identificar desta forma. Vamos passar agora para um elemento super top do filme. É o elemento que, se você procurar pela internet, né, você vai ver 1 milhão de teorias. Sabe quem são? Os botões, exatamente, os aficionados por botões, os apaixonados pelos botões de Coraline. A gente vai identificar e vai dizer assim: caramba, por que os botões no lugar dos olhos? Bom, eu achei uma teoria bem louca mesmo, que fala sobre reprogramação mental, tá? E a questão de o olho que tudo vê. O olho que tudo vê, a gente tem uma referência muito à questão de religiões ocultas, o ocultismo, né? Então, a gente identifica muito aí esse grande olho, esse terceiro olho. Bom, é uma teoria, tá, gente? Se vocês acreditam nela, comentem aí também, mas eu não acredito. Eu acho que os botões mesmo são o significado dos olhos que estão tapados, até porque a Bela Dama, ela pede, né, que as crianças deem de coração a alma delas. Então, as crianças precisam encontrar os olhos, porque elas precisam ver. Elas precisam, além de ver, elas precisam enxergar. E elas acabam se encantando pela outra mãe, sempre boazinha, sempre fazendo tudo que a criança quer, e dando lá a alma dela para a Bela Dama, para ela viver por mais 50 longos anos. Bom, então, o significado dos botões são esse. É por isso que a Bela Dama, ela quer porque quer colocar, né, no rosto de Coraline
a questão dos botões, ela quer tirar os olhos, que a gente chama que os olhos são as janelas da alma. Muita gente diz assim, eu posso encontrar, eu posso reconhecer você pelos olhos. E tirando esse elemento, aí a Coraline não fica mais enxergando do jeito que ela quer, e sim somente enxergando do outro mundo, do jeito que a Bela Dama quer. Então, a função dos botões realmente é uma coisa que assustadora. Já pensou você perder a sua visão de vida e começar a enxergar pelos olhos de outra pessoa? Complicado, né? Vamos pensar? Então, galera, vamos ter o nosso pensamento próprio. Vamos destacar da cartela mesmo, tá certo? E ter a nossa maneira de pensar e a nossa visão de mundo. É isso que ele tá querendo falar. O símbolo do filme tá querendo falar pra gente a questão dos botões no local dos olhos. Tá bom? E por último, eu deixei uma coisa que eu achei genial, uma sacada de mestre do diretor do filme. Se vocês forem ver o vizinho que mora na parte de cima dos apartamentos, o senhor Bobinski. Pois é, preste atenção nele agora. Identificaram? Preste atenção na roupa dele. Bom, preste atenção na medalha que está na roupa dele. Identificaram uma medalha? Legal, né? E por que o senhor Bobinski é azul? Pensaram nisso também? Bom, logo de cara eu achei assim uma medalha muito sobressalente, né? Algo muito sobressalente. Eu fui pesquisar o que era esta medalha, galera. Esta medalha está dizendo que o nosso vizinho, o vizinho da Coraline, senhor Bobinski, ele é um liquidador. E ele teve uma medalha de honra ao mérito do governo russo. E o que era o liquidador? Era pessoa que, civis e militares, que se candidataram a ajudar as pessoas que sofreram no maior fenômeno nuclear do mundo, a usina de Chernobyl, tá certo? Então, assim, os liquidadores eram pessoas que ajudavam a colocar o sarcófago ou a tirar as águas impuras, tá certo? Com pessoas que deram sua alma, que deram a sua vida propriamente dita. Alguns ficaram bons, mas a grande maioria morreram com fenômenos da radiação. E aí o senhor Bobinski é um homem que é um liquidador, que ajudou aí muitas pessoas nesse desastre que de fato aconteceu, né, em Pripyat. É um local que a gente sabe muito bem o que já aconteceu. Quem não souber, vou deixar aqui um link para vocês pesquisarem muito mais sobre o que aconteceu na usina de Chernobyl, tá bom? E ele foi um liquidador que salvou muita gente. Mas por que o senhor Bobinski ficou azul? Porque para chegar no lençol freático, aonde não estava mais algumas partículas nucleares, os homens, né, que tentaram ajudar lá e que foram ajudar e conseguiram, eles passavam por um lago que chamava Lago Azul, que na verdade aquele lago estava cheio de água contaminada. Isso, contaminada por radiação. Então, provavelmente o senhor Bobinski passou por esse lago, ajudou, né? Foi um grande herói que ajudou as pessoas e ganhou essa medalha. Por isso que ele é azul, por isso que ele tem aquela aparência meio estranha, mas em compensação ele tem um símbolo maravilhoso aqui no peito, uma medalha que ele vai mostrar que ele foi realmente um herói. Bem, galera, essas daí foram algumas análises feitas em relação aos símbolos encontrados no filme Coraline. Se vocês têm alguma outra dúvida, perguntem para mim nos comentários. Tia Nani, mas eu vi outro símbolo que a senhora não falou. Tia Nani, eu não entendi nada. Tia Nani, eu quero saber mais sobre outros símbolos, eu percebi outros. Então, se vocês perceberam outros símbolos, vocês me falem e escrevam aí embaixo que a gente vai comentar. Se vocês quiserem também o meu comentário, parte 2, em relação aos símbolos e aos personagens, aí vocês me chamem também, que a gente vai falar um pouco mais. Bom, mas se vocês quiserem saber mais sobre uma relação
entre Coraline e uma série maravilhosa que explodiu na Netflix agora em 2020, Dark. E também sobre um filme que é muito bom, que tem umas características infantis também, que é Alice no País das Maravilhas. Vocês me perguntam que a gente faz um terceiro momento falando sobre o filme, tá certo? E fazendo essas relações. Então eu vou ficar esperando aí o que vocês acharam. Comentem, curtam, inscrevam-se no meu canal. Falem para o colega, olha, a Tia Nani tá com um canal super legal e que ela tá conversando com a gente quase todos os dias sobre coisas legais do nosso mundo, tá certo? Então, olha só, a gente fica aqui agradecendo de coração. Espero que vocês tenham compreendido. Quem tem dúvida ou queira falar alguma coisa ou achou que eu falei um monte de bobagem, escreve aí nos comentários. Eu vou ficar aguardando a opinião de vocês. Beijos e fui!